claro, nós sabemos que a insatisfação diante de um resultado esteticamente ruim tem sido uma das principais causas de reclamações e buscas por reversões dos procedimentos estéticos. E, somando-se a isto, nós temos as questões de saúde, que também podem ser um dos principais motivos para a reversão. Quadros como inflamação, inchaço, deformidade no rosto, dores e tantos outros problemas são situações que podem levar à alteração na qualidade de vida. Depressão e muita frustração também se alia muitas vezes a este quadro. E é sobre isso que nós falaremos agora com o doutor Eduardo Craveiro, que já está aqui conosco, sentado no nosso sofá, que é cirurgião plástico, ao qual damos as boas-vindas, doutor. Muito obrigada por ter cedido um pouco do tempo em falar deste assunto que nós vemos que está aí na mídia. Não se trata de algo que nós estamos a trazer que é novo, pelo contrário, muitas são as pessoas que estão optando, como eu falei agora há pouco, pela reversão, derivado a muitas situações, principalmente de saúde. E a pergunta inicial, doutor, que eu coloco é: todas as cirurgias podem ser revertidas? No caso, cirurgias estéticas? Olá. Bom, é sempre um desafio e obrigado pelo convite. Cada vez mais vamos ter esse problema que vocês falaram e bem aqui, e ainda bem que temos esta discussão para também tentar informar as pessoas. Se todas as cirurgias podem ser revertidas, não. A cirurgia, na maioria dos casos, a cirurgia em si é um processo irreversível, ou seja, deixa sempre alguma cicatriz, seja interna, seja externas, e ainda assim existem algumas situações em que nós podemos alterar o processo ou reverter o processo que foi feito, como falaram e bem naquela pequena introdução que fizeram. Por exemplo, alguém que fez uma abdominoplastia, que vai retirar a pele da barriga e que vai esticar a barriga para ficar novamente com uma barriga mais adequada ao que ela pretende, vai ter uma cicatriz também, e este tecido já não o vamos poder recuperar, ou seja, não podemos reverter. Mas alguém que colocou, por exemplo, um implante mamário, porque tinha um peito pequeno, essa pessoa, mais tarde, se por algum motivo clínico, ou por algum motivo que simplesmente não goste, ou queira alterar aquela que foi a decisão anteriormente, porque naquela altura, quando eu tinha 20 anos, fazia sentido, hoje tenho 40 anos, isto às vezes acontece, já não faz sentido. Isso sim, nós podemos reverter, retirar a prótese, e são situações diferentes em que algumas delas nós podemos mudar e reverter. Mas reverter, em muitas situações, não é simplesmente voltar ao passo inicial, ok? Mesmo estes casos em que nós retiramos uma prótese, tem a particularidade de muitas vezes o peito já não é o peito que tinha inicialmente quando colocou uma prótese, e o peito pode ele próprio ficar mais pequeno, ok? O peito também envelheceu durante aqueles anos, não é? E às vezes pode necessitar ou de até algum volume, que às vezes utilizamos gordura que tiramos de outro local para dar algum volume, ou em alguns casos podemos precisar de subir também o peito e deixar alguma cicatriz. Agora, no essencial, uma cirurgia é um ato em si irreversível, mas que em alguns casos nós podemos devolver um pouco daquela que era a estrutura da pessoa inicial. Já outro assunto diferente são aquilo que também falaram na introdução sobre preenchimentos, ou toxina botulínica, ou procedimentos que chamaram de harmonização facial, ou seja, essa área em si é um pouco diferente, não é tão cirúrgica. Essa, na maioria das vezes, até são procedimentos que têm uma duração curta, são procedimentos temporários. E atenção que a duração curta, às vezes as pessoas não gostam, eu vou ter que fazer isto novamente, não é? Mas isto dá-lhe um perfil de segurança maior. Ou seja, isso dá a possibilidade de o próprio processo ser autolimitado e, ao mesmo tempo, sendo um processo autolimitado, tem a vantagem de ele próprio vai ser resolvido se algo não estiver de acordo com a pessoa entenda ser o desejo dela. Ou seja, se a pessoa não gostar, aquilo irá reverter novamente. E terá a possibilidade, doutor, de voltar às afeições naturais, originais, antes do procedimento? Sim. Porque, como o doutor dizia, o peito já não poderá vir a ser o mesmo, até porque passou um tempo, o peito envelheceu, enfim. O rosto da pessoa, tendo em conta que o espaço de tempo de duração é bem menor,
não é? Muitos aí são, acho que meses, dizem, ou Sim. anos, 1 ou 2. Então ela pode vir ter aquelas feições naturais de antes? Boa pergunta. Lá está, é um pouco diferente. No peito, como falámos há bocado, e na face. Na face, na maioria das vezes, o próprio produto injetado, seja ácido hialurónico, ou seja a própria toxina, vão durar alguns meses. 6 meses, 9 meses, 1 ano, às vezes depende do próprio produto que seja utilizado. E ultrapassado este período, a pessoa voltará novamente. Às vezes o problema é que a pessoa já não gosta de se ver assim novamente. Okay? Aí é que está o conflito, não é? E às vezes há este conflito. Habituou, não é? Com a imagem. E isso acontece com muita frequência na toxina botulínica. A pessoa depois gosta de se ver sem rugas na testa e já não quer voltar novamente. Ok, isto está a voltar outra vez. Já incomoda, não é? E quer manter aquela atitude. Mas esta é a parte boa. Agora, depois tem a parte má. E a parte má acontece quando a pessoa que coloca e que não gostou, às vezes por dificuldade até de aceitar a nova imagem, e aí eu só uso ácido hialurónico e isso tem a vantagem também de poder ser revertido. Okay? Nós podemos injetar um produto como que um antídoto que vai dissolver o ácido que foi injetado. E essa é uma das vantagens também. Além de ser um produto que dura pouco tempo, ou dura alguns meses, okay? Mas não é para toda a vida, é mais seguro e ainda tem a vantagem acrescida de poder ser revertido como que um antídoto com hialuronidase. E se depois a pessoa volta ao ponto zero, antes de ter feito, sim, se forem procedimentos destes que não tenham tido complicações, normalmente a pessoa volta àquilo que era o ponto inicial, porque passou um tempo curto, não é? Agora, quando seja procedimentos que durem muito tempo ou procedimentos cirúrgicos, aí sim, quando volta, habitualmente já há alterações dos tecidos e os tecidos já não se comportam da mesma forma, nem estão no mesmo estado em que estavam antes das cirurgias, que deixa sempre alguma cicatriz. Mas na maior parte da face, habitualmente, se não é exatamente igual, é pelo menos parecido e corrigível. Agora, doutor, voltando à questão das cirurgias, todas as cirurgias implicam riscos. Claro. Agora, os riscos são iguais para a cirurgia de reversão e também para a cirurgia plástica? Ou é pior a de reversão do que a de plástica? É bem diferente. E os riscos são completamente diferentes. Qualquer cirurgia tem os seus riscos, sem dúvida, e convém que eles sejam informados numa fase inicial para a tomada de decisão, para a pessoa saber o que é que vai poder enfrentar, e esses riscos acontecem quer numa cirurgia primária, ou seja, numa pessoa que nunca teve nenhum outro procedimento, e acontecem também numa situação de uma cirurgia secundária, quando já houve um procedimento anterior. Numa cirurgia de reversão é exatamente a mesma coisa, embora com o risco acrescido, que é não só é uma cirurgia em tecido que já tem cicatrizes internas e cicatrizes externas, Exato. que às vezes não sabemos bem como é que os próprios tecidos se vão comportar. Ou seja, eu quando vou retirar a prótese, num caso de uma cirurgia de reversão, às vezes eu não sei qual é o volume de peito que essa pessoa tem, e isso às vezes é difícil para a pessoa entender. Da semana passada tive uma senhora que quer reverter um processo cirurgicamente de um implante de mama que foi colocado. A dificuldade que há depois é a pessoa tem ideia mental dela do peito que tinha antes de fazer a cirurgia. Não é? E fez uma cirurgia, colocou um implante de mama. Mas aquela mama que eu tinha chega-me perfeitamente. Não é? Mas a mama que ela tem hoje, quando eu retiro a prótese, vai estar caída, vai estar deflacionada, e mesmo o próprio tecido mamário dela, como teve uma prótese por trás a empurrar, vai estar mais atrofiado. Ou seja, há variáveis numa cirurgia secundária que são mais difíceis de podermos integrar. E ainda acresce a isso, que às vezes as pessoas fizeram cirurgias noutros países, ou com cirurgiões que nós não conhecemos, qual foi a abordagem que foi efetuada, às vezes é uma incógnita para nós. Ou seja, há mais variáveis que podem levar a surgir complicações e alguns problemas derivados dessas cirurgias, quando são cirurgias secundárias ou de reversão. Quer dizer, não é tão simples assim, não é, doutor? Não é a pessoa dizer, eu vou fazer, Exatamente. se me arrepender, depois eu tiro.
Ou seja, o doutor está a trazer aqui um lado que muitas vezes é desconhecido por nós, porque para a pessoa parece ser tudo muito simples. Só que o doutor está a dizer que existem mais complicações para reverter do que propriamente para se fazer aquele... E principalmente, né, quando a pessoa ela foi fazer esse tipo de operações em outros países. Exato. Em que foi com um outro médico. E ela depois chega aqui, deu um mau resultado, porque fora às vezes é mais barato e a pessoa quer investir nisso, depois chega aqui e procura um médico que não sabe qual é a situação dela e ela quer reverter aquilo porque não deu certo, porque foi fazer num sítio mais barato. Às vezes também acontece muito isso. Doutor, como evitar essa pessoa que quer fazer um procedimento estético? Ela está com esse objetivo, tem esses planos, mas como que ela pode evitar uma futura complicação e um arrependimento? Quais os passos ela pode dar para que ela esteja com os pés assentes ao chão? Esse eu acho que é o nosso papel aqui hoje e é bom até podermos comunicar. Muito bem. Sim, de facto nós não podemos adivinhar o futuro e às vezes até não podemos ter a certeza de como é que nós vamos ficar. Se eu vou gostar ou não vou gostar de um procedimento, qual é o resultado que vou ter. E às vezes há dificuldade em compreender e aceitar essa nova imagem que nós vamos ter. Depois tem outro problema também, que é as pessoas que muitas vezes têm uma expectativa num resultado, às vezes são resultados inatingíveis, okay? Às vezes são situações que a própria pessoa vê, mas que não são exatamente um problema. E às vezes pessoas que colocam todos os problemas da vida delas vão ter uma solução naquele procedimento cirúrgico. Okay? E estas são várias questões, não é? Mas que numa fase inicial, numa consulta, devem todas elas ser um pouco escalpelizadas. Okay? Discutidas abertamente o que é que procuramos, o que é que queremos, o que é que queremos fazer, okay? E depois do outro lado, do profissional, do cirurgião plástico, também explicar de forma clara, okay? Isto é possível, okay? Aquilo que pretende em alguns momentos, aqui eu não vou conseguir, okay? E haver uma informação clara, transparente sobre o que é a realidade, o que são os possíveis resultados que podemos obter e ao mesmo tempo também das possíveis complicações e possibilidades no futuro, se isto pode ser revertido, okay? Se em alguns casos, como por exemplo no caso da mama, se isso pode ter impacto para a mama, que é uma zona onde infelizmente há lesões neoplásicas que podem atingir alturas mais tarde, ou seja, normalmente a prótese até tem um perfil que não é negativo, pelo contrário, até às vezes pode ser positivo, okay? Tanto quanto nós sabemos hoje, mas todas estas questões têm que ser abordadas. A pessoa tem que ser informada para depois tomar a melhor das decisões, conhecedora daquilo que são as verdadeiras possibilidades. Muito bem. Aqui está o Dr. Eduardo Craveiro a fazer-nos usar o intelecto, porque temos que pensar. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Pensar antes de agir, pensar antes de fazermos qualquer coisa que lá na frente venhamos a nos arrepender. Agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa. Entretanto, vamos com a Patrícia para conhecermos os nossos inquéritos de hoje. Patrícia, foram lançados nas nossas redes e já estão aí a votar. Já, Luísa, os nossos telespectadores já deixaram alguns a sua participação e peço mesmo a você que está aí em casa sentadinho no seu sofá para também deixar a sua participação